pois a vida, ela sorriu pra mim. Quero mais cantar, dançar e ser feliz. Hoje o sonho vão se realizar, mas o bom da vida é respirar o ar. Não existe um depois se você não viver como se não houvesse um amanhã. Cada um sabe o que é, cada um sabe o que quer. Eu quero mais é ser feliz, pois a vida, ela sorriu pra mim. Quero mais cantar, dançar e ser feliz. Hoje os sonhos vão se realizar, mas o bom da vida é respirar o ar. Mais uma vez. Pois a vida, ela sorriu pra mim. Quero mais cantar, dançar e ser feliz. Hoje os sonhos vão se realizar, mas o bom da vida é respirar o ar. Valeu, galera! Fui! Obrigada, meu bem! Oi, gente! Olha só! Ó, Alex, estão dizendo aqui, Duda tá dizendo assim, ó, gostei tanto daquele dia que você veio na FTC. Aquele dia que a gente foi lá. Gente, boa noite! Como estão? Vamos falar um pouquinho agora sobre inteligência emocional. É algo que eu amo, é um dos assuntos que eu, dentro da psicologia, é um dos assuntos que eu mais amo na vida, porque eu acho que, de alguma forma, se a gente puder, eu acho que é isso, se a gente puder, se a gente puder ter inteligência emocional, a gente com certeza vai ser mais feliz. Porque hoje em dia, inclusive, não só com relação aos relacionamentos, mas até na carreira profissional mesmo, nas instituições, o que voga mais não é tanto o conhecimento técnico, né? O conhecimento profissional da coisa, porque se você não souber se relacionar, né? Se você não souber conter os seus impulsos, se você não se conhecer, entender quais são os gatilhos que podem provocar uma reação exacerbada, se você não souber identificar e reconhecer as suas emoções, entendendo quais te levam a reações positivas e quais te levam a reações negativas, e dentro desses gatilhos que te levam a emoções negativas, você saber se controlar, ter autocontrole, autodomínio, gente, por favor, não coloca coraçõezinhos não, pra não travar, certo? Tô falando aqui pra Alex. Fala, Alex, que precisamos conversar mais, ele é muito top. Fala ele que é Eduardo da Escola de Música, massa. Pode deixar que eu dou um recado, sim. E aí, gente, a inteligência emocional, ela fala muito, porque pensa comigo, você tá lá no trabalho, Oi, Marcão! Lindo! Que bom que você tá aqui hoje. Fico muito feliz, viu? Eliane, meu bem, sejam todos bem-vindos. Pra mim é um motivo de muita honra estar aqui servindo vocês. Porque assim, né, passar o conteúdo que eu tenho, alguns segredos da psicologia, eu acho que pode melhorar a qualidade de vida da gente, né? E isso é a minha missão de vida.
o que eu nasci para fazer e eu faço com todo o amor do mundo e eu espero que vocês recebam daí do outro lado, certo? Então, assim, a inteligência emocional ela é muito importante porque não adianta, por exemplo, você estar liderando, gerindo uma equipe, uma instituição ou fazendo parte de uma equipe de trabalho se você não souber, né, essas coisas que eu já falei, gerir as suas próprias emoções, reconhecer, identificar, reagir de uma forma legal, entender de que forma o outro te afeta, de que forma você afeta o outro, ter essa habilidade mesmo de se colocar no lugar do outro para tentar ver as coisas sob a perspectiva do outro, para sentir um pouquinho do que ele sente, também ter habilidades sociais para poder se expressar, para saber o tom de voz, o que falar, como falar, onde falar, quando falar. Tudo isso é muito importante. E assim, hoje em dia, eu não tô exagerando assim, sabe? Tati! Que você tá aqui! Reparem, gente, eu não tô exagerando em falar que hoje, pra gente ter uma vida equilibrada, saudável e autônoma emocionalmente, se a gente não tiver inteligência emocional, isso não vai ser possível. Porque assim, a gente não tem como controlar o que acontece no nosso entorno, porque está para além das nossas forças, né? A gente não tem como controlar determinadas contingências, a gente não tem como controlar determinadas pessoas, impedir que determinadas pessoas falem ou pensem coisas ao nosso respeito. E a única coisa que a gente tem minimamente controle é sobre a gente mesmo, né? Então, se a gente puder entender, olhar para dentro da gente, entender o que é que está faltando, o que é que precisa ser desenvolvido, quais são os excessos que precisam de ajustes e de, sei lá, dar uma... Como é aquele termo, gente? Aparar as arestas. E os déficits para serem desenvolvidos, poxa, a gente vai ser muito mais feliz, muito mais saudável e muito mais, atuante no mundo de uma forma, mais feliz mesmo. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre maturidade emocional. Por quê? Porque a gente tem uma falsa ideia, gente, de que pessoas emocionais, elas são imaturas emocionalmente e pessoas racionais são, mais bem vistas. E os racionais, o que são pessoas racionais aí no senso comum, culturalmente e socialmente falando? São aquelas pessoas que são mais frias, né, que têm muito autocontrole, são aquelas pessoas que não se deixam levar pela emoção, são pessoas que não são impulsivas, que pensam antes de agir, e o contrário disso são pessoas emocionais, né, que são pessoas que são levadas pelas suas emoções, deixa que as emoções fiquem bastante exacerbadas e agem baseado nas emoções. E o que eu tô aqui para dizer para vocês que maturidade emocional não tem a ver com ser racional demais ou ser menos emocional ou sair dessa categoria de emocional demais para ser racional. Então, poxa, Isaura, eu sou muito emocional, eu sou uma pessoa que sinto as coisas com muita intensidade, com certeza isso me limita, isso interfere na minha qualidade de vida, eu tenho que ser racional. E os racionais batem no peito e dizem, não, eu sou muito madura emocionalmente. Não, eu vou explicar aqui o porquê. O que acontece com as pessoas emocionais? E eu quero dizer que, assim, dentro de um espectro, pensa aqui comigo, dentro de uma linha, a intenção... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Pensa aqui. A intenção não é a gente estar nos polos. A intenção é a gente estar no meio, certo? Então, não adianta ser emocional demais e nem racional demais. A gente tem que juntar as duas coisas para ser mais assertivo, que é o que a gente chama de assertividade. Então, o que é que os emocionais falam? Isaura, eu sinto tudo com muita intensidade. Isso com certeza diminui a minha qualidade de vida, porque eu acabo fazendo as coisas e me arrependendo depois. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu ajo muito pela emoção, e isso acaba me prejudicando, porque às vezes eu falo o que eu não quero, eu faço o que eu não quero e me arrependo depois e tal. E aí os racionais dizem assim, os racionais demais, não, mas eu sou maravilhoso, porque, né, eu penso demais antes de agir, eu faço as coisas com muita consciência, com muita conscienciosidade, não. E não. Qual é um dos pré-requisitos da maturidade emocional? É o seguinte:
é ter a emocionalidade e a racionalidade em equilíbrio, trabalhando juntos. Por quê? As pessoas que são muito racionais, gente, elas não têm uma coisa chamada sensibilidade às emoções. Então, o que a gente chama, por exemplo, de uma pessoa fria, é uma pessoa que, quando as emoções vêm, ela não consegue reconhecer essa emoção e dar um tom necessário para que a vida possa ter cor. Então, uma pessoa que é racional demais, ela vê a vida em tons de cinza. Por quê? Porque é a emoção que dá sabe a cereja do bolo? É a emoção que dá. Por exemplo, se eu falar com vocês sem expressão facial, sem expressão corporal, com a linguagem só verbal e sem o tom emocional, você não vai saber o que é que eu tô querendo dizer. Porque a emoção é aquela a parte que dá a prosódia. É quando a gente, por exemplo, como é que eu vou dizer, meu Deus? Eu não tô lembrando a palavra. É como se fosse assim: a gente dá o tom mais importante a determinadas partes das frases. A gente, com um sorriso, a gente acaba fazendo com que o outro entenda de uma forma muito mais leve o que é que a gente está querendo dizer. O olhar, o sorrir com o olhar, a expressão facial fechada, é a sobrancelha encurvada, a boca virada para baixo. É como a gente dá esse tom. Uma pessoa que é mais triste, por exemplo, ela vai falar um pouco mais devagar, ela vai falar um pouco mais baixo. Os revoltados e as pessoas que estão com raiva, elas vão falar mais alto, com um tom de voz mais firme. Então a emoção é essa cor, essa coisa que faz com que a gente entenda a mensagem da forma como ela é, da forma como ela precisa ser passada. E uma pessoa que é racional demais, ela não tem essa identificação. Existe um transtorno até, um transtorno cerebral, onde existem pessoas que elas não conseguem entender. A parte emocional do cérebro, que é a parte direita, foi desconectada, tipo isso. Vou falar de uma forma que vocês entendam. A parte direita do cérebro, que é a parte emocional, ela foi desconectada e a pessoa só ficou com a parte esquerda, que é a parte mais racional, que é o lobo frontal, que é a parte da análise, da avaliação da situação e tal. Quando a pessoa olha para o fenômeno, olha para outras pessoas se comunicando, a live fica salva assim, viu, meu bem? Fica salva e depois vai pro YouTube. Aí eu tenho um link lá na minha bio, aí é só você dar uma olhada lá, tá bom, Ariane? E aí essa pessoa que tem esse desconforto, essa deficiência, ela não consegue entender as mensagens que as pessoas passam para ela, porque não tem esse tom, o tom emocional. Então a intenção não é que a gente seja emocional demais e nem racional demais. É que a gente possa expressar as coisas com cor, com vida, com o tom que a emoção dá, só que entendendo que algumas coisas precisam ser racionalizadas antes de serem feitas, que a gente não pode pensar com a nossa emoção, porque quando a gente pensa com a nossa emoção, isso faz com que possivelmente a gente venha se arrepender depois. Então a intenção é a gente poder ter esse equilíbrio, essas duas áreas da nossa vida andando juntas, em equilíbrio. E isso é exatamente a maturidade emocional. São pessoas que são racionais, que usam a razão, mas são pessoas que também sabem identificar quais são as emoções que estão se passando dentro delas. Ela vai identificar e reconhecer essas emoções, entendendo como reagir a essas emoções. E isso é o que é a inteligência emocional. Não adianta, por exemplo, eu ser uma pós-doutora em psicologia e eu tô fazendo aí, tô dando aula e aí vem um aluno e fala alguma coisa que eu não gosto e eu exploda, e eu ignore, e eu tome pro lado pessoal, e eu faça coisas que podem, desrespeitá-lo ou não preservar a integridade moral, psicológica
emocional dele por conta das minhas próprias questões. Então, isso é muito importante, gente, para que a gente possa olhar para quem nós somos e identificar, qual é o nível de inteligência emocional que eu tenho? Será que eu preciso desenvolver? Será que isso está me prejudicando? A forma como eu vejo o mundo, a minha visão de mundo, ela está prejudicada por conta da forma como eu emocionalizo demais ou da forma como eu racionalizo demais? Por isso que é tão importante. Eu sou coach também de inteligência emocional e autoconhecimento. E é como eu falei, né? Vou repetir só porque eu falei antes. Pode ser que as pessoas não tenham ouvido, algumas pessoas que entraram depois. É um dos temas que eu acho mais importante, que eu mais gosto e que, pra mim, tem uma relevância profunda, que se a gente conseguir ter um nível de inteligência emocional interessante, um nível saudável, isso reverbera e repercute em todas as áreas da nossa vida, e no final das contas a gente tem aí felicidade e plenitude minimamente garantidos, porque a gente vai ser muito mais assertivo no mundo. Então, prestem atenção. A inteligência emocional, ela tem 5 pilares, que são autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, autodomínio, que fala sobre autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. E aí eu abro um outro parênteses. Eu adoro parênteses, não sei se vocês já perceberam, mas eu amo um parênteses, eu vou me perdendo por entre os parênteses, assim. Mas reparem, e agora eu me esqueci qual era o parêntese que eu ia abrir. Ah, lembrei. As pessoas que são mais inteligentes emocionalmente, elas não pensam só em si, elas pensam no bem-estar do outro. E eu acho que eu acho que eu preciso falar sobre isso, sobre esse parêntese específico que eu vou falar, porque assim, a gente tá dentro de um movimento no senso comum, de olhar para dentro, de se empoderar, de se fortalecer emocionalmente. Eu mesmo sou uma pessoa super engajada e uma das minhas missões de vida é fazer com que você entenda que você nasceu para ser feliz e pleno, não pode, não deve, nem merece menos do que isso. Que a gente precisa se olhar entendendo quem somos, nos amar, né? Fortalecer e trabalhar esse amor próprio, olhar mesmo, ter um olhar de autocompaixão, de autorrespeito, mas isso pode ser facilmente confundido, gente, com egoísmo, ser autocentrado, ser uma pessoa egocêntrica, e a intenção aqui não é isso. Quando eu falo que pessoas inteligentes emocionalmente, pessoas que têm um autoconhecimento, pessoas que investem em si, que se amam, elas entendem. Quanto mais eu me amo, mais eu amo o próximo, mais eu respeito esse próximo, mais esse próximo se torna tão importante quanto eu. Porque se eu não me amo e amo o outro, isso não é amor, é dependência emocional. Se eu me amo e não amo o outro, isso também é um egoísmo, é uma pessoa que é extremamente autocentrada e provavelmente soberba e provavelmente pretensiosa. Isso não é autoamor. Pelo menos um autoamor saudável não é. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu me respeito, quanto mais eu tenho compaixão por mim, mais eu amo o próximo, mais eu respeito o próximo, mais eu tenho compaixão por esse próximo e mais eu consigo me colocar no lugar dele. E isso é o que eu tenho pra mim, que eu espero, que eu quero, sei lá, marcar a vida de vocês nesse sentido, que é pra gente contribuir pra uma sociedade melhor. Não é pra você ficar autocentrado, comendo, engordando e inchando, e isso só servir pra você. Quanto melhor você está, melhor você faz bem, melhor você faz ao outro, entende? Então vamos falar sobre o primeiro pilar, que é o autoconhecimento, que quem já me ouviu falar, quem acompanha minhas lives, tá cansado de saber o quanto o autoconhecimento é importante, o quanto você ter uma percepção real a respeito de si mesmo. É você olhar-se e identificar exatamente quem você é, quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, as suas fraquezas e o que é que quais são os recursos que você possui para conseguir conquistar o seu objetivo. É ter um autoconceito real a respeito de quem você é ter uma autoimagem real,
Uma das coisas, por exemplo, que os anoréxicos têm... Ai, gente, eu tô com uma coceirinha aqui. Eu acho que eu fui mordida por uma muriçoca. Deixa eu te falar. Pessoas que se veem no espelho, que têm transtornos alimentares, distúrbios alimentares. São pessoas, por exemplo, altíssimas que pesam 30 quilos e se olham no espelho e veem uma pessoa obesa. Quantos de nós, simbolicamente, nos olhamos no espelho e nos vemos completamente diferente do que nós de fato somos? Às vezes, na maioria das vezes, inclusive, a gente olha pra gente e a gente só vê o que falta, só vê o que tem de excesso, vê que a gente não é boa o suficiente, não é bom o suficiente, que nós não temos o bastante para suprir ou para alimentar a expectativa do outro, e a gente nunca se acha bom o bastante para ter essa aprovação desse outro. E óbvio que isso está sendo explicado através da nossa história de vida. Se a gente volta para trás, a gente entende a nossa criação, como foi na escola, como foram as nossas experiências, os nossos traumas, a gente vai conseguir perceber. Mas a intenção, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela se olha no espelho e ela se vê de fato como ela é. Ela não se vê a mais e nem se vê a menos. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode conquistar na nossa vida emocional, quando se trata, né, do mundo emocional e do mundo psicológico, do mundo da mente. É a gente olhar para nós mesmos e entender quem nós somos. Bom, eu sou uma pessoa que tenho esse defeito, eu preciso desenvolver essa habilidade, porém, eu tenho muitos recursos dentro de mim, porque esses são os meus pontos fortes, eu tenho essas características que me favorecem. Vocês entendem? E isso é muito importante. Então, olhar e ter a percepção exata de quem você é um dos pontos chaves e é a base, na verdade, para a inteligência emocional. E como é que a gente faz isso? Se auto-observando. Quantos de nós passamos o dia inteiro dentro da nossa mente? A gente faz as coisas, a gente não sabe por que faz. Me perdoe, gente, eu tô tossindo, porque pensa como eu cantei hoje. Hoje foi o encerramento do primeiro semestre da ONG que eu trabalho. E eu cantei, e eu dancei. E aí a minha garganta ficou péssima. Eu fiquei rouca. E aí tô tossindinho. Me perdoem, tá? E aí, o que eu tava falando? Eu tava falando de autopercepção, de que o autoconhecimento é a base, que a gente não se auto-observa. A gente não tá dentro do nosso corpo, a gente tá mais dentro da nossa mente. Então, quando a gente tá indo pro trabalho, a gente pensa em milhares de coisas e não aprecia a vista. A gente não tá no aqui e agora, a gente não tá presente dentro da gente mesmo. E se a gente está trabalhando, a gente está ali no automático, a gente às vezes faz uma coisa, alguém dá um sorriso, alguém elogia, alguém sinaliza, dá um feedback positivo, ou faz uma crítica construtiva ou destrutiva. Claro que a gente vai pegar a crítica destrutiva, vai potencializar ela, e a crítica positiva a gente não vai acreditar, porque a gente tem esse senso, né, de autoimagem distorcida, de autoestima baixa. A maioria de nós, obviamente, eu não estou falando de todo mundo, tem as suas exceções e tal. Pois claro, eu tô tossindinho mesmo. Eu falo tudo no diminutivo e algumas pessoas acham isso engraçado. E aí, é se auto-observar, é você estar presente no mundo, é você observar aquilo que você faz de bom e você reconhecer isso. Isso é muito importante, porque a gente não reconhece as coisas que a gente faz de bom. Muitos de nós olhamos para o entorno, a gente consegue elogiar as pessoas, a gente consegue fazer por elas, sinalizar para elas, dar feedback positivo para elas, mas quando se trata da gente mesmo, a gente não observa, não reconhece, não valoriza. Ou então, existem pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmas, não se permitem errar, não se permitem sair de um padrão de perfeição e acaba exigindo isso da outra pessoa, das pessoas que estão no entorno, e também por isso acabam sendo um pouco mais duras, um pouco mais rígidas, pessoas que não aceitam o erro, não aceitam a falha do outro, não aceitam a limitação do outro e tem um julgamento bem grandão. Abrindo outro parêntese, eu e Alex, a gente tá num desafio de não julgar.
Porque, né, a gente julga automaticamente. E, tipo, gente, o outro não nos diz respeito. Se o que o outro tá fazendo não me atinge diretamente, eu não tenho direito de ter um pensamento negativo a respeito desse outro. Aí, cada vez que eu falo alguma coisa que tô julgando, aí a Alex fala: juíza! Ô juíza! Reflete, juíza! E quando ele fala, eu falo: juiz, você não é juiz. Se lembra que você não é juiz. Você não tá aqui pra julgar ninguém. E eu acho que esse é um exercício muito bom pra gente fazer, porque a gente é tão perito, né, em já ter um diagnóstico a respeito do outro. A gente olha uma situação, um recorte de uma situação e já tira uma conclusão como se aquilo fosse verdade absoluta. Olha só, Sueli, minha linda, beijo pra você. E pois é, Dani, esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque não nos cabe julgar, a gente não pode. E sabe uma coisa que um mar, um oceano de julgamento é o Instagram. Exatamente, a gente faz o papel de Deus, e nem é de Deus, porque Deus nem é assim. A gente faz o papel de qualquer outra coisa lá, menos de Deus. E a gente passa, quando a gente tá no Instagram, rolando a tela, a gente emite milhares de julgamentos o tempo inteiro. E quanto mais a gente julga, mais a gente acha que é julgado. Isso é batata. Se existem pessoas, por exemplo, que têm muita necessidade de aprovação do outro, né? Que são tímidas e que, de alguma forma, sei lá, se sente muito julgada, se sente muito alvo de olhares, eu pergunto: me conta aí, o que acontece quando você entra no ambiente? Porque ela pode não verbalizar para outras pessoas, mas com certeza ela tá pensando em milhares de julgamentos. Aquela pessoa ali é feia, aquela pessoa ali não fala bem, aquela pessoa ali tá mal vestida. Você tá entendendo? Então, quanto menos a gente julga, menos a gente se sente no foco do julgamento do outro. E isso é simplesmente libertador. É algo assim que não tem explicação. Eu tô me trabalhando, a gente tá, fazendo esse... Eu e Alex, meu marido, a gente tá fazendo esse processo porque o objetivo é abrir mão do máximo de julgamento que a gente puder pra gente ser mais feliz. Então, essa autopercepção, essa autoobservação é crucial dentro do desenvolvimento da inteligência emocional. Se observar está dentro da gente, perceber o que a gente faz, pensa, sente, como é que a gente reage. Se, por exemplo, eu tô aqui, aconteceu alguma coisa, eu tive uma reação exacerbada ou eu fiquei com muita raiva, parar e pensar assim: poxa, o que foi que aconteceu que me deixou com tanta raiva assim? O que aconteceu comigo? Por que eu fiquei tão angustiado? Por que eu fiquei tão mexido? Ou então eu tive uma reação impulsiva, parar e pensar: bom, o que foi que aconteceu aqui? Mesmo depois de ter feito, a gente pegar a energia emocional que a gente ia gastar se autoflagelando, se depreciando e dizendo: ai meu Deus, como você é horrível porque você errou, e a gente se julga com um bocado de pensamento intrusivo. Ao invés de a gente gastar nossa energia emocional fazendo isso, é importante gastar a energia emocional fazendo essa autoanálise. O que foi que aconteceu? Por que eu perdi o controle? O que existiu nessa situação que fez com que eu tivesse essa reação extremada? Poxa, Isaura, e aí é uma conversa interna, sabe? A gente conversando com a gente mesmo. Eu acho que quando você se sente julgado, eu tô conjecturando, tá? André, seja bem-vindo. Quando você se sente julgada, você se sente afetada no seu íntimo e a sua principal reação é se defender atacando. Ah, eu já entendi. Então esse é um gatilho para a minha impulsividade. Aí você já fica atenta. O julgamento, a crítica do outro faz com que eu me defenda atacando porque eu me sinto afetado na minha autoestima. Aí, quando alguém te julgar novamente, você vai de novo. Poxa, eu já tava trabalhando isso, eu já descobri qual é o gatilho. Então, significa que eu preciso estar mais atenta. Na terceira vez, pode ser que você dê um deslize, mas na quarta, quando você for falar, você vai parar
você vai pensar, você vai entrar em ação que a gente chama de autodomínio. E por isso que o autoconhecimento é importante, gente, para vocês entenderem quais são os gatilhos, para reconhecer quais são as emoções que vêm e por que essas emoções vêm e quais são os pensamentos que geram determinadas emoções e que geram determinados comportamentos. Isso é libertador. É fazer, sabe, montar um quebra-cabeça de você, só que você de fora. Isso acontece, se isso acontece, eu me sinto assim, eu penso assim e ajo assim. Gente, é isso que a gente faz no consultório todos os dias. Quando, por exemplo, vem alguém e fala: Isaura, eu fiquei mal, eu explodi, aquele meu namorado, quando eu briguei, a gente brigou e eu tive uma reação que eu nunca tive, eu simplesmente abri a porta do carro e saí. Aí eu pergunto: o que foi que aconteceu? Aí ela vai me contar. Ele me falou isso, isso e isso. De tudo que ele falou, o que mais doeu? Ah, foi isso aqui. Ah, então isso significa que quando ele te fala isso, você sente isso? E quando você sente isso, o que que você pensa? Ah, eu me sinto desprezada, eu me sinto não amada, eu me sinto rejeitada. Ah, é? Esse sentimento de rejeição faz com que você faça o quê? Faz com que eu queira sair da situação e não ver ele nunca mais. E aí eu desligo o telefone na cara dele, e aí eu mando mensagem desaforada, e aí eu quero sair e tal. Ou então eu fico ligando porque eu preciso falar milhares de coisas. Vocês percebem, gente? Eu acho que eu já falei aqui, tudo tem um porquê, nada acontece do nada. Uma frase que eu tenho um ciricutico minha pisse, geralmente as pessoas fazem assim: do nada eu perdi o controle. Ou de repente aconteceu isso. Não. O autoconhecimento, a autopercepção e a autoconsciência é exatamente observar essas coisas que estão obscuras e embaçadas para que você veja claramente, para que você possa se prevenir e controlar determinadas reações que você não quer ter. Vocês estão entendendo? E aí, sabendo de quem você é, sabendo quais são os gatilhos que ativam determinadas sensações, pensamentos, sentimentos e comportamentos, entendendo e reconhecendo quais são as emoções que acontecem em determinado momento, porque sabe uma coisa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para falar uma coisa para vocês. A gente não aprende. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Acho que eu tô falando porque eu tenho tanto conteúdo na minha cabeça. Se eu pudesse falar, eu passava 25 horas falando sobre isso, especificamente, porque, né, isso me mobiliza muito. Nós não somos ensinados a nomear as nossas emoções. Quantas vezes, gente, isso é tão real no consultório. Eu pergunto assim, a pessoa tá se acabando de chorar e falando. Aí eu pergunto assim: o que você tá sentindo? Aí a pessoa fala: eu não sei. Como você pode mudar aquilo que você não conhece? Tem um jogo no meu consultório que se chama Jogo dos Sentimentos, que a gente ensina para as crianças como é a alegria, qual é a forma física da alegria, né? As expressões da alegria, o que é que a alegria causa no nosso corpo a nível de palpitação, borboletas no estômago, a gente sente vontade de sorrir, de pular, de aplaudir, e os pensamentos que o sentimento de alegria traz, assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a raiva e os desdobramentos disso. Então não tem como você mudar se você não reconhecer quais são as emoções que estão surgindo naquele momento. Então, se você tá com palpitação, tá com vontade de quebrar tudo e esmurrar a parede, que sentimento é esse? É raiva. Não é assim? O que gerou a raiva? O que gerou a raiva foi isso. E é óbvio que você não vai pensar sobre isso enquanto você está sentindo essas coisas. Que é o que a gente faz com criança, por exemplo. A criança desobedeceu e ela foi consequenciada, ela foi disciplinada, e ela tá muito agoniada, ela tá com muita raiva, a gente faz assim, ó. Ou então aconteceu alguma coisa que ela tá com raiva, a gente faz assim, ó. Vou esperar a sua raiva passar e daqui a pouco a gente conversa. Porque a criança e nenhum adulto não vai elaborar enquanto tá com as emoções exacerbadas. Não vai elaborar um raciocínio lógico, né? Então, baseado nessa questão do autoconhecimento, entra o autodomínio. O autocontrole. Eu só posso ter controle, como eu já falei, daquilo que eu conheço.
Então, pronto. Se tá na minha zona de ignorância, eu não vou conseguir me controlar. Óbvio. Eu não vou conseguir ter autocontrole, eu não vou conseguir pensar antes de agir se algo está na minha total ignorância. É a mesma coisa. Por exemplo, eu estou indo pro trabalho e aí tem um desvio. E esse desvio eu preciso tomar um outro caminho. Eu vou saber chegar no meu consultório se teve um desvio e vai ter que entrar para a direita, entrar para a esquerda, seguir 500 metros à frente, subir uma ladeira, descer e virar de novo? Não. Aí, quanto mais eu conheço, quanto mais eu vou, quanto mais eu me informo um pouco, sei lá, guarda, me diga aí, como é que eu chego lá no Fernandes Plaza? Com esse desvio aqui, você vai, vira direita, vira esquerda, sobe a ladeira, 500 metros, vira direita de novo. E aí eu vou tentando, eu vou fazendo, eu vou acontecendo. E quando eu chegar, quando conhecer, quando isso já estiver mais tranquilo pra mim, eu já vou tranquilamente. Mas se nesse primeiro dia do desvio eu não perguntar e tiver deserto, tiver escuro, eu vou ficar com medo, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar com raiva, vai vir uma gama de emoções, mas porque eu não conheço, eu não posso controlar e nem prever. E esse é o grande lance. E o que é o autodomínio? É você não deixar que as emoções tomem conta do seu poder de raciocinar. Existe o nosso cérebro emocional se chama sistema límbico, certo? Então, o sistema límbico é assim, quando você está diante de uma ameaça à sua vida, o estímulo vem, teoricamente ele tem que fazer assim, ele vem, passa pelo cérebro racional, ele pondera, raciocina, analisa, vê as estratégias e depois vai para o sistema límbico numa situação normal, para dar o tom emocional, para ver o que é que precisa fazer. Mas diante de uma situação onde o cérebro entende que sua sobrevivência está sendo ameaçada, a informação já vai direto para o sistema límbico. Então você já age emocionalmente sem nem pensar. E é isso que o autodomínio faz. Ele treina o seu cérebro para não agir instintivamente com base na preservação da espécie e na defesa, na proteção da sua sobrevivência. Não. Aí a gente vai tentar parar, pensar, e é isso que eu falei, através do autoconhecimento. Poxa, velho, isso aqui me deixa descontrolado. Se isso aqui me deixa descontrolado, eu preciso parar e pensar antes de ter uma reação exacerbada que possa me prejudicar no meu trabalho, que possa me prejudicar no meu namoro, no meu casamento, nas minhas relações sociais. Vocês estão entendendo? E é por isso que o autoconhecimento, a autopercepção e o autodomínio, eles andam de uma forma super juntinhas, super casadas. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais autoconsciência, consciência de quem eu sou eu tenho, mais preparada ou mais apta eu estou para ter autodomínio. Mas vocês percebem que isso é uma construção e que precisa de tempo, precisa ser alvo de estudo, de observação, porque o que é que a gente faz? A gente quer que o espírito da inteligência emocional baixe e que a gente esteja aí inteligente emocionalmente para enfrentar todas as situações. E não. É como um estudo, é como uma faculdade, é como um trabalho que precisa de investimento de tempo. Algumas pessoas vão precisar investir dinheiro nisso, no caso de uma terapia, entendem? A pessoa vai ter que se engajar, gastar energia emocional com isso. E isso, quando parar e pensar nessa perspectiva, faz toda a diferença. Ler artigos e livros que ajudem a aumentar esse nível de consciência. Tem que ter um investimento, gente. Só que sabe o que é que acontece? A gente investe em creme de cabelo, a gente investe em maquiagem, a gente investe em roupa, a gente investe em academia, a gente investe em comida, a gente investe em lazer. Mas a gente não investe na gente mesmo para tudo isso fazer sentido. O que está dentro da gente precisa estar bem. Mas a gente prefere que o entorno, que o fora, o externo esteja maravilhoso e a gente não dá essa atenção para o que está dentro.
E talvez seja esse o meu objetivo hoje para falar sobre inteligência emocional. Para falar exatamente sobre isso, que você precisa cuidar de você. Investir tempo, investir dinheiro, investir energia nisso. Porque quanto melhor emocionalmente você estiver, meu querido e minha querida, melhor sua vida vai ser. Clary tá falando aqui, eu aprendi a reconhecer minhas emoções. Falta saber usar as ferramentas certas para cada uma delas. Maravilha, o primeiro passo já foi. Vamos comemorar? Tchim, tchim! Yes! O próximo passo, você vai começar a investir para aprender a usar essas ferramentas. E aí, gente, isso tem tudo a ver com o terceiro pilar da inteligência emocional. Deixa eu ver meu tempo. O terceiro pilar da inteligência emocional, sabe qual é? É a automotivação. Essa é uma de outra coisa que a gente acha que é um espírito que baixa. A gente acha que a gente precisa ter força de vontade para fazer as coisas. A gente tem que ter vontade. A gente acha que a gente tem que ter vontade para ir malhar, que a gente tem que ter vontade para estudar. Então, se eu não tenho vontade, eu não faço. E eu só faço quando tenho vontade. E a gente acha que a gente é motivado quando a gente tem vontade. E ó, deixa eu contar um segredo para vocês, meus amigos, meus lindos, maravilhosos. A motivação não tem a ver com vontade. Entendem? A motivação é eu entender aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu quero fazer e fazer mesmo sem vontade. Porque quanto mais eu faço, mais isso vai gerar frutos no mundo óbvio, vai gerar um reforçamento no mundo óbvio. E quanto mais isso gera reforçamento, mais você se sente motivado para fazer. Mas tem um segredinho aí que eu vou contar para vocês agora. Como agir quando você mesma se sabota? A autossabotagem é uma coisa super interessante. Eu até falei sobre isso, não foi, gente? Em alguma das lives, eu não me lembro, foi em Crenças Limitantes, eu falei um pouquinho sobre a autossabotagem. Mas talvez caiba uma live só sobre isso. Quando a gente se sabota, existe um negócio chamado ganhos secundários. A gente tem algum ganho em estar se sabotando. Ah, Isaura, olha, eu quero muito fazer uma faculdade, porque eu sei que quando eu fizer uma faculdade a minha vida vai mudar. E aí entra o Enem, você não se inscreve porque você esqueceu, ou você não se inscreve mesmo consciente porque você tem além de ter a vontade de fazer a faculdade, de saber que a faculdade vai mudar a sua vida, às vezes você acha que você não é capaz de passar, entende? E aí você se sabota. Mas se você está se sabotando, significa que alguma coisa está reforçando a sua autossabotagem. Ah, Isaura, meu marido. Porque assim, ó, se eu tiver mal, se eu não estiver na faculdade, eu posso me vitimizar, mas isso já é uma consciência, sabe? Porque aí, se eu resolver tudo na minha vida, eu não vou poder mais me vitimizar, eu não vou poder dizer ao meu marido, poxa, amor, as coisas não dão certo pra mim. Aí ele vem e fala, ô, minha filha, dão certo sim, o que é que você precisa? Vamos correr junto atrás. E aí, quais são os ganhos secundários que você tá tendo em estar se sabotando? O que é que você tem ganhado? Por que é que o padrão de autossabotagem está sendo reforçado? Pode ser pela atenção de alguém, pode ser porque você já está acostumada com a situação onde você está e você tem medo de ir para um novo nível, de sair da sua zona de conforto e não conseguir. São tantas coisas que podem estar afetando, mas uma coisa é certa e uma coisa você precisa identificar, que está relacionado com autoconhecimento, que é o que é que você tem ganhado em continuar exatamente com os problemas que você está tendo. O que é que você ganha em não resolver os problemas que estão te afetando. Porque às vezes o que é que acontece? É ruim estar no lugar onde a gente está, mas talvez para o nosso organismo seja mais ruim ainda resolver. E isso é muito importante, ó, pensar. Porque pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas não se sabotam. Elas... Estão me ouvindo?
Deu uma pausa aqui, eu não sei o que foi que aconteceu não. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas não se sabotam, elas enfrentam o que precisam ser enfrentadas porque elas sabem que elas têm recursos, têm potencialidades que elas podem usar para resolver os seus problemas, e quando elas não têm, elas se sentem capazes de adquirir, de desenvolver. Vocês estão entendendo? Então, outra coisa, quando a gente fala sobre automotivação, é o seguinte: a automotivação diz assim, Isaura, é a vozinha interna que fala assim, Isaura, beleza, você quer conquistar aquele determinadas coisas, o que é que você tem dentro de você que você pode usar a seu favor? Ah, eu acho que eu posso usar a minha sensatez, eu sou muito sensata, eu sei ponderar muitas coisas. Isaura, eu acho, eu posso, sabe que eu posso usar automotivação, eu posso usar a minha coerência, eu consigo fazer uma análise bastante da situação, o que é que eu posso usar tal coisa, tá? Aí a automotivação diz assim, e o que é que pode te impedir? Quais são os obstáculos que você pode ter ao longo do caminho? Ah, eu acho que a preguiça pode me paralisar. A preguiça é um obstáculo. Essa característica é um obstáculo. Essa característica é um obstáculo. Aí a automotivação diz assim, o que é que você pode usar de recursos que você possui para combater e para superar os obstáculos? Aí eu vou dizer, é isso, isso e isso. E aí eu vou fazer consciente de quem eu sou e entendendo quais são os obstáculos que vão estar na minha frente. E quando surgirem outros obstáculos, essa conversa interna vai voltar a acontecer para a gente entender o que é que a gente tem e o que a gente não tem para desenvolver. Poxa, Isaura, eu acho que você precisa desenvolver um negócio chamado resiliência. É que é diante de uma dificuldade, você, se tiver de cair, mas levantar mais forte. Porque você entende que existem algumas coisas que você desenvolveu e que aquela dificuldade contribuiu para que você seja uma pessoa melhor, a sua melhor versão. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, a automotivação é exatamente eu ser quem eu sou, saber que sou o que sou, tenho convicção disso, entendo, faço uma análise do que está na minha frente, do que eu posso usar e vou lá e sigo. E aí vem como é que chama? Os talentos, as habilidades que a gente já possui, que a gente já nasce, que a gente vai desenvolver. E tem a constância que a gente precisa ter, o foco que a gente precisa ter, a disciplina que a gente precisa ter. Isaura, não tenho nada disso, então desenvolve, não tem problema não ter. A gente desenvolve, isso vai demandar um processo? Vai demandar um processo. Porém, isso pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Vocês entendem? E olhar para isso de uma forma de fora, de uma forma indireta, para que a gente não se envolva tanto emocionalmente quanto racionalmente, para a gente ter esse equilíbrio aí, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E aí, entendendo tudo isso a nível pessoal, esses três pilares falam sobre mim, que é autoconhecimento, autodomínio e motivação. Eu começo a ser uma pessoa melhor. E aí, com certeza, meus amigos, eu vou saber me colocar no lugar do outro. Eu não vou julgá-lo, porque vocês entenderam o caminho que a gente veio até aqui. E aí, tipo, eu vou julgar alguém se eu sei, gente, da onde eu saí, sabe? Se eu sei o preço que eu pago para poder me desenvolver, para poder evoluir, eu não vou ter coragem, eu vou ter mais cuidado, ser mais cuidadosa para poder julgar o outro. E aí entra uma questão que é, bom, se eu me respeito, se eu tenho compaixão de mim e se eu me amo, eu vou respeitar o outro, ter compaixão do outro e amar o outro, amar esse outro. E aí eu vou e faço assim, o que é que você está sentindo, amigo, chefe, colega de trabalho, colegas de igreja, colegas de faculdade, namorado, marido, esposa, namorada. A pessoa vai dizer assim, eu estou mal por causa disso, disso. Aí, gente, com a empatia, você não pensa com a sua cabeça. Porque se você pensa com a sua cabeça, você vai dizer assim, pô, velho, você está sofrendo por isso. Eu já sofri coisa pior. Você está fazendo aí uma tempestade no copo d'água. A intenção não é você ver pelo seu olhar. É pelo olhar desse outro que está falando com
você. Aí você vai e pensa assim, poxa, dentro da vida dele, da contingência dele, da perspectiva dele, eu tô entendendo. Agora eu entendi o porquê que tá doendo nele, o porquê que tá mexendo com ele, porquê que ele tá angustiado e com medo. Aí você olha na perspectiva desse outro. E aí você pensa assim, bom, se eu tivesse com tudo que ele tá passando, com a mente que ele tem, com as emoções que ele tem, com a contingência que ele vive, talvez se eu tivesse passando pelo mesmo que ele tá passando, eu teria a mesma reação. Sabe como é, gente? Eu sempre falo isso. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de ter empatia, graças a Deus, porque eu acho essa uma das características mais lindas que existem. Eu não sou uma pessoa que vou diminuir o seu sofrimento, porque eu não sei o preço que você paga para ser o que você é. Eu não sei o que você sofreu para que isso te doa tanto. Então eu vou tentar investigar para me colocar na sua perspectiva, você tá entendendo? E dizer assim, bom, ó, independente de qualquer coisa, se eu não entendo a sua história ou se eu entendo, talvez se eu estivesse no seu lugar eu faria a mesma coisa, então eu não te julgo, não. Eu quero te ajudar. De que forma eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar te ouvindo, eu posso te ajudar te aconselhando, eu posso te ajudar ficando aqui pertinho de você, eu posso te ajudar fazendo o quê? E isso, gente, o que falta no mundo é empatia. Sabe mais amor, por favor? É exatamente disso que eu tô falando. Porque se a gente pensasse dessa forma, nessa linha de pensamento, a nossa sociedade seria outra. A gente tem uma presunção de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Mas isso é tão contraditório. Sabe por quê? Porque a gente não sabe às vezes o que é melhor pra gente. Como é que a gente vai saber o que é melhor pro outro? Né? Então, vamos tentar enxergar a partir dessa perspectiva, que é o tal de se colocar no lugar do outro. E mais, a empatia não é só a gente se colocar e ver da perspectiva, é talvez sentir um pouquinho do que o outro sente. Mas é claro que tem que haver um distanciamento, que eu não vou sofrer e eu não vou me apegar, a sua dor e o seu problema não vai virar meu. Vocês estão entendendo? Já pensou se, dentro do consultório de psicologia, eu fosse absorver e tomar o problema de todo mundo pra mim como se fosse meu? Se eu tenho 30 pacientes, vai lá. Eu vou assumir o problema de 30 pessoas, eu não tenho condições. Porém, eu posso sentir a dor dessas 30 e fazer o que estiver ao meu alcance pra melhorar a vida dessas 30. E a minha vida ganha sentido quando eu me coloco no lugar do outro e consigo ajudá-lo. Vocês estão entendendo, gente? E aí entra a questão da habilidade social, que é de saber falar, que é de saber ouvir, que é de saber quando falar, como falar, onde falar, se é para falar. Né? Que é a habilidade que a gente tem para poder fazer com que o outro se sinta importante através das nossas atitudes. E dentro disso eu posso falar milhares de coisas de habilidades sociais, mas assim, o que eu quero focar aqui é exatamente assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você que eu gostaria que fizessem comigo? Sabe, Jesus foi maravilhoso. Jesus é um dos seres que eu mais amo, mais admiro, que eu quero ser imitadora pro resto da minha vida. E que uma das minhas missões é ser imitadora de Cristo. Porque, né, eu estudo muito Jesus e acho que ele é extraordinário. E ele fala exatamente, não julgue pra você não ser julgado. Não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Como é que você gostaria de ser tratado? Com respeito, com compaixão, com amor, com compreensão, com a escuta ativa, com entendimento, com paciência, com bondade, com longo ânimo, que é com autocontrole, com paz, com alegria. E é isso que a gente tem que fazer pelo outro, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar de utilizar o outro como uma válvula de escape para a resolução dos nossos problemas, mas a gente não é uma válvula de escape para o problema desse outro. Só queremos falar e às vezes deveríamos parar e ouvir. Pois é, sabe? Às vezes a gente não ouve, a gente não para escutar o que o outro está dizendo. Entendem? A gente não é respeitoso, a gente não sorri, a gente acha que respeito a gente só deve
a quem respeita a gente, mas pelo amor de Deus, é por isso que a gente está sofrendo o pão que o diabo vomitou, como diz minha amiga Luísa. Porque a gente acha que respeito é negociável. Então, se eu não te respeito, você não me respeita. Ou se eu não sou respeitada, eu não devo respeito. Gente, pelo amor, respeito é inegociável. Eu não respeito você porque você merece ou não respeito, porque você sempre vai merecer respeito. Eu te respeito porque eu tenho um caráter, porque eu tenho moral, porque eu entendo que eu não posso fazer com você o que eu não gostaria que você fizesse comigo. Eu falo isso para os meus meninos no Compaixão o dia inteiro, porque eles acham que o respeito a gente só respeita quem respeita a gente. E não, isso da mesma forma que compreensão. É claro que tem um limite. É claro que eu não estou dizendo que a gente precisa ser passivo, omisso e subserviente. Não é isso. Eu não estou dizendo que a gente precisa se submeter a situações terríveis, porque a gente não pode botar o limite. Não, a gente tem que ser firme. A gente tem que ser firme, a gente tem que colocar os limites devidos. Lembra que eu falei isso na live passada, que uma das coisas que nos protege de relacionamentos tóxicos é exatamente colocar determinados limites que precisam ser colocados para a nossa individualidade ser garantida e essa relação também. Porém, o respeito é inegociável, o amor é inegociável. E assim, a compaixão, por exemplo, o que existe a diferença de empatia e compaixão. É como se fosse assim, ó. A empatia, a compaixão é a empatia em ação, é o amor em ação. Se eu tô assim, compadecida por você, porque aconteceu alguma coisa, eu sinto a sua dor, eu exercitei a minha empatia, a compaixão é eu fazer alguma coisa para te ajudar. Então a empatia e a compaixão andam juntas. E essas são coisas também que estão faltando na nossa sociedade, que são condições essenciais para a gente viver em comunidade, para a gente viver em unidade, para a gente viver bem. Então, ter essas habilidades sociais é super importante para a gente poder ter relacionamentos. E, gente, nós somos seres prioritariamente relacionais. Nós nascemos para a conexão e para o pertencimento. Estar em comunidade, associado a pessoas, faz parte da nossa sobrevivência. A gente não sobreviveria sozinho. O autoconhecimento também vem através do outro. Vem quando o outro diz assim: Isaura, você é paciente. Poxa, Isaura, você é tão bondosa. Isaura, você é compassiva. E quando a gente se vê a partir do olhar do outro, desse outro óbvio, abrindo parêntese, esse outro que não te julga, que te aceita incondicionalmente, que te ama incondicionalmente. E é esse outro que tem a capacidade de fazer com que você se veja a partir dos olhos dele. Porque vão existir críticas, obviamente, vão existir situações onde vão querer te colocar para baixo, falar coisas que vão te oprimir, que vão te inferiorizar. Isso a gente não tem controle. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: até o autoconhecimento. Skinner, que é um dos teóricos da psicologia, da análise do comportamento, ele diz que talvez aí uma grande parte, 40% aí, 50% do nosso autoconhecimento vem de fora. Vem através da relação. Nós somos seres prioritariamente relacionais. E se a gente não tiver habilidades sociais para poder lidar com esse outro, a nossa vida está fadada ao fracasso. Muitos dos problemas que você tem, muitas das dificuldades que você tem em avançar na sua vida se devem ao fato de você não ter habilidades sociais, de você não saber se comunicar, de você não saber se colocar no mundo, da sua postura estar equivocada, justamente porque você não sabe se relacionar. Então, quando a gente junta toda essa gama do que eu falei aqui, né? Autopercepção, autodomínio, motivação, empatia e habilidade social. Quando a gente está aí com esses 5 pilares equilibrados, a gente pode dizer que é inteligente emocionalmente. E sabe de uma coisa, para finalizar, que eu só tenho 20 segundos, o meu desejo é que você seja muito inteligente emocionalmente. Qual é dessas 5 áreas que você precisa desenvolver? Invista tempo, energia, dinheiro, tudo que você precisa, porque você merece. Você nasceu para ser feliz e pleno, não pode, não deve, nem merece.